Saudações ortopédicas, sejam bem-vindos novamente aos Ossos do Ofício, para mais um bate-papo científico do mais alto nível. Aqui estamos nós, seus colegas de plantão, Sênior e Júnior. Já vai deixando o seu like para que este conteúdo chegue a muito mais gente que usa todas as mídias para estudar e se aprofundar. Comente conosco alguma dúvida ou sugestão, garanto que os moderadores irão ler tudo. E não se esqueça de compartilhar com seus colegas para depois conversarem, debaterem e se aprofundarem no assunto estudado. Isto ajuda a fixar o assunto em estudo. Esta nossa conversa é um estímulo passivo para você se acostumar com o tema, despertar a curiosidade e verificando quais são as suas dificuldades a vencer. Depois vem o estudo ativo com os pacientes, estudo de casos e aprofundamento no livro-texto. Ouça quantas vezes for necessário, até consolidar na memória, até ter a certeza de que entendeu e de que reteve o suficiente para ensinar a um interno. Ouçam também os áudios da playlist no trânsito, no Uber, na academia, no plantão, no refeitório ou antes de dormir. Agora, vamos direto ao que interessa. Larga o Instagram, deixa o TikTok, ajusta o fone de ouvido e, sem mais nenhuma distração, vamos diretamente para o nosso conversa de hoje. Que será? Tumores produtores de osso benignos, osteoma osteoide. Então foco na atenção, senta, que lá vem história. Bom, depois dessa introdução obrigatória, acho que a gente já pode visualizar direto aquela cena clássica do ambulatório, né? Com certeza. Aquela situação onde o adolescente acorda, tipo, umas 3 da manhã, em prantos, com uma dor óssea que parece que está corroendo a perna de dentro para fora. Exatamente. E aí os pais, já exaustos, dão um analgésico comum e, de repente, em questão de 20 a 30 minutos, a criança dorme profundamente. Como num passe de mágica, sabe? Mas o problema é o que vem depois. Esse paciente vai passar, muitas vezes, de 14 a 22 meses rodando em consultórios. É um absurdo o atraso diagnóstico. Ele ganha rótulo de dor do crescimento, tendinite, distensão muscular. Nossa, e às vezes até encaminham para a psiquiatria suspeitando de simulação, né? Até alguém finalmente pedir a imagem com a janela radiológica correta. O que é assustador se a gente lembrar que o osteoma osteoide representa ali de 10 a 14% de todos os tumores ósseos benignos, com um pico altíssimo na segunda década de vida. Figurinha carimbada do TELT e do TARO. Por isso, nossa missão hoje, nessa nossa sessão de estudo, é mergulhar fundo na patogênese, nas armadilhas da imagem e nessa evolução da cirurgia para a ablação. Perfeito. E para sair da superfície, a gente precisa olhar para o microambiente tumoral. Quando falamos de osteoma osteoide, estamos lidando com uma neoplasia osteoblástica verdadeira, sabe? Sim, não é só uma resposta inflamatória qualquer. Exato. E a literatura mais recente aponta muito para uma mutação no proto-oncogene FOS em grande parte desses tumores. Isso não é só um detalhe de rodapé. Ah, não mesmo. Esse gene FOS funciona como um fator de transcrição super importante para a diferenciação celular dos osteoblastos, né? Isso. Quando ele sofre a mutação, ele gera uma proliferação celular desenfreada, mas e aqui está o pulo do gato, ele bloqueia a maturação óssea. Ou seja, forma aquele nidus cheio de trabéculas de osso osteoide imaturo, sem atipias citológicas, mas que nunca viram osso lamelar de verdade. Exatamente. Só que para a gente organizar isso, para quem está ouvindo e vai prestar o TEOT, tem um limite anatômico bem rígido que define o osteoma osteoide. Ah, o tamanho do nidus. Ele tem que ter, obrigatoriamente, menos de 1,5 cm de diâmetro. Perfeito. Passou para 2 centímetros ou mais, o diagnóstico diferencial muda automaticamente para osteoblastoma. Que já tem uma agressividade e um comportamento biológico totalmente diferentes. Mas, mudando um pouco o foco para o estroma fibrovascular que fica em volta dessas trabéculas... A inervação dele, né? Isso. A gente sabe que ele é super inervado por fibras não mielinizadas que têm positividade para a substância P. Esse nidus funciona tipo como uma fábrica autônoma de prostaglandinas. Principalmente PGE2 e PGI2, que deixam o sistema nervoso simpático local em colapso. Exato. Isso explica a famosa tríade de Jaffe, lá de 1935. Dor localizada, piora noturna
e aquele alívio dermático com salicilatos. Mas me explica uma coisa do ponto de vista neuroendócrino. Pode perguntar. Por que essa dor piora tanto especificamente de madrugada? Porque o paciente não chora de dor no meio do dia, sabe? Essa é uma sacada de fisiologia muito boa. Tem tudo a ver com o ritmo circadiano do nosso sistema endócrino. Ah, por conta do cortisol. Exatamente. Durante o dia, o organismo da gente mantém níveis séricos altos de cortisol e de catecolaminas. Essas substâncias criam uma modulação constante, uma verdadeira inibição simpática em cima dos receptores de dor. Ah, entendi. É como se fosse um freio natural que segura o sintoma enquanto a criança está acordada. Isso mesmo. Aí, quando o paciente entra nas fases mais profundas do sono, rola aquele vale fisiológico, uma queda drástica tanto do cortisol quanto das catecolaminas. E aí o freio falha. Exato. Sem esse freio, o limiar de dor despenca. Como ali ao redor do nidus já tem níveis altíssimos, tóxicos mesmo, de PGE2, o estímulo nociceptivo atinge o córtex de forma avassaladora. Acorda o paciente gritando. E quando a gente entra com anti-inflamatório não esteroidal, a gente inibe a ciclooxigenase lá na fonte. Corta a produção da prostaglandina e em 20 minutos o limiar de dor volta ao tolerável. Fisiologia pura. Sensacional. Bom, mas aí a gente cai num problema crônico da ortopedia moderna, que é a investigação por imagem. O paciente chega no pronto atendimento e a primeira coisa é o raio-x. Que, em teoria, deveria mostrar aquela lesão radiolúcida central, unidos com baita halo esclerótico perilesional. Mas a gente sabe que a sensibilidade da radiografia simples varia ali entre parcos 50% a 75%, né? Muito baixa. E aí o que o colega de plantão faz hoje em dia? Radiografia duvidosa, ele já pede direto uma ressonância magnética. Porque a gente tem essa ilusão de que o aparelho de 3 Tesla resolve tudo. Mas, na minha visão, a ressonância é a maior armadilha diagnóstica que existe para o osteomosteoide. Sem dúvida. Como é que a gente justifica que um exame tão caro e tão avançado chegue a ter uma taxa de erro de até 35% se o colega não pedir a tomografia junto? A culpa não é da máquina, mas de como a física da ressonância lida com a resposta inflamatória óssea. O aparelho capta muito a hidratação, os prótons da água, sabe? Certo. E o tumor gera muita inflamação ao redor. Muita. Ele induz um edema medular gigantesco. Então, quando você olha sequências sensíveis a fluidos, tipo o T2-STI, você vê aquele mar brilhante de edema. Que atua igual uma cortina de fumaça escondendo nidos que tem ali meio centímetro. Exatamente. Aí o colega olha aquele edema absurdo na medular e entra em pânico. Começa a pensar numa osteomielite subaguda com um abscesso de Brody. Ou até num tumor de Ewing incipiente, né? Já vi indicar em biópsia desnecessária por causa dessa cortina de fumaça da ressonância. A gente mapeia o sinal tipo lavagem na ressonância dinâmica com gadolínio, a curva tipo 4, mas mesmo assim o edema confunde muito. É por isso que a cintilografia óssea ajudava tanto antigamente com aquele sinal patognomônico de double density, a dupla densidade. Que tem a hipercaptação central intensa por causa da vascularização do nidus e aquela hipercaptação periférica mais moderada da esclerose, né? Isso. Mas para planejar a cirurgia, a gente precisa de exatidão anatômica. E aí que a tomografia computadorizada, com todos os seus anos de estrada, continua sendo o padrão ouro absoluto, sabe? Porque a tomografia simplesmente ignora o edema, ela foca no cálcio e na arquitetura mineral. Quando a gente pede cortes finos, tipo iguais ou menores que 1 milímetro, com uma janela óssea milimétrica, a cortina de fumaça some e a tomografia entrega exatamente onde o nidus está abrigado na cortical. E ainda mostra 2 sinais clássicos, né? O sinal do alvo, que é aquela calcificação central dentro da área radiolúcida. E o vessel sign, se a gente usar o contraste venoso, que mostra aquele vaso nutridor aberrante entrando na lesão. É uma clareza que muda tudo. Até porque, e aqui a gente entra na biomecânica, a localização do tumor dita as regras do tratamento. Total. Fêmur e tíbia são os locais mais comuns com aquela esclerose maciça na diáfise. Mas o que realmente assusta a gente no plantão não é a diáfise,
É quando esse nidus vai parar no colo femoral, dentro da articulação. Aí o cenário muda de figura. Perde a bússola radiográfica, né? Sim, porque em locais intraarticulares não tem aquela reação periosteal ou esclerose exuberante. Fica até fácil de explicar isso para quem nos ouve. A esclerose que a gente vê na diáfise é puro osso lamelar reacional que o periósteo produz quando é irritado. Mas dentro da articulação, o colo femoral está banhado por líquido sinovial. Exato. E não tem aquela camada periosteal espessa para montar essa parede de osso. Então, a esclerose simplesmente não aparece no exame. Em vez disso, aquelas prostaglandinas caem direto no líquido sinovial e deflagram uma sinovite severa, simulando outra coisa totalmente diferente. A criança chega mancando, com derrame no quadril, perda de arco de movimento, laboratório um pouquinho mexido. O diagnóstico quase sempre desvia para artrite séptica ou artrite reumatoide juvenil. E tem um agravante do crescimento, né? A hiperemia crônica numa articulação com fise aberta pode gerar um supercrescimento assimétrico. O que resulta naquela coxa valga estruturada que dá uma dor de cabeça enorme para corrigir depois. E já que falamos de localizações atípicas, não dá para ignorar os 10% de casos que acometem a coluna vertebral. É certeza de cair no teote. Coluna é um capítulo à parte. O osteoma osteoide adora o arco posterior da vértebra. Lâmina, pedículo. Quase nunca pega o corpo vertebral, né? Quase nunca. E a clínica não é uma lombalgia qualquer. O paciente desenvolve uma escoliose dolorosa e rígida. E com aquele detalhe clássico. A concavidade da escoliose é sempre ipsilateral ao tumor. Exatamente, porque a dor inflamatória causa um espasmo tetônico reflexo da musculatura de um lado só. É o corpo tentando criar uma órtese biológica para imobilizar a vértebra inflamada. É uma escoliose funcional no começo, o que nos leva à pergunta de ouro para a conduta clínica. Qual é o limite de tempo para agir antes que essa curva vire uma deformidade estrutural? Bom, a literatura coloca um ponto de não retorno ali na casa dos 15 meses de evolução. 15 meses? Isso. Se você tratar o paciente, seja por ablação ou ressecção antes desses 15 meses, a reversão completa da curva escoliótica acontece em mais de 80% dos casos. Mas se cair na média de atraso diagnóstico de quase 2 anos... Aí a lei de Reuter-Volkmann já fez o estrago dela. A compressão assimétrica na concavidade inibe o crescimento ósseo e a vértebra remodela em cunha. Tirar o tumor resolve a dor, mas a deformidade já está estruturada. O paciente pode acabar precisando de uma artrodese no futuro por causa de um atraso de diagnóstico. É a diferença entre curar com uma agulha percutânea e submeter o adolescente a uma grande cirurgia de coluna. Perfeito. Bom, então vamos falar de conduta, entrando no nosso último bloco. A tomada de decisão terapêutica. A gente sabe que a história natural do tumor mostra uma regressão espontânea, né? Sim, rola um burnout da lesão em 30 a 50% dos casos num período longo, de 2 a 6 anos. Então, por que a gente não faz só o tratamento conservador? Mantendo um anti-inflamatório e espera. Porque na prática é clinicamente devastador para o paciente. Imagina um adolescente tomando dose plena de AINES de 8 em 8 horas por, digamos, 4 anos seguidos. Iria destruir o estômago do menino. Risco altíssimo de doença ulcerosa péptica, sangramento oculto e nefrotoxicidade crônica. Sem falar na privação de sono que detona a saúde mental e o rendimento escolar. Custo-benefício péssimo. Por isso que hoje o padrão ouro intervencionista é a ablação por radiofrequência guiada por TC, a RFA. Uma técnica brilhante, diga-se de passagem. Totalmente. Se insere uma agulha coaxial guiada pela tomografia até o meio do nidus e aplica uma corrente de alta frequência. Aquilo gera calor resistivo, o famoso efeito Joule. Eleva a temperatura ali para uns 80, 90 graus Celsius por 4 a 6 minutinhos. E causa uma necrose de coagulação instantânea das células e das terminações nervosas. Taxa de sucesso de 88% a 96%. Mas, quero levantar um ponto sobre biomecânica agora. Pode falar. Pensa numa lesão no colo do fêmur. A gente fura a cortical, frita 1 centímetro cúbico de osso a 90 graus numa região que sofre uma força de cisalhamento gigantesca a cada passo. É um stress riser absurdo. Exato. A gente não está criando um ponto de falha mecânica catastrófico ali. Estamos. E essa é a ressalva mais crítica da técnica. O calor destrói o tumor,
mas deixa aquele vazio de osso que está mecanicamente incompetente. Que vai demorar meses para sofrer a creeping substitution, a substituição rastejante, né? Sim, aquele remodelamento lento. Por isso, a restrição de descarga de peso pós-operatória não é uma sugestão, é obrigatória. O paciente tem que ficar de muletas por 4 a 6 semanas em áreas de alto estresse, sem pisar ou com apoio mínimo, para evitar uma fratura de insuficiência. E tem outro limite para a radiofrequência. E quando a gente está operando uma criança, e o nido está a 2 milímetros de uma placa de crescimento aberta, de uma FISE. Se aplicar 90 graus de calor ali, você causa uma epifisiodese térmica iatrogênica e trava o crescimento do osso. Exatamente. Nesses casos pediátricos, a evolução nos trouxe a crioablação. Que troca o calor extremo pelo frio extremo, usando ciclos de argônio para congelar e hélio para descongelar, né? Isso. E o mais incrível da crioablação é que ela forma uma ice ball, uma bola de gelo radiopaca que você enxerga crescendo na tomografia em tempo real. Aí o cirurgião consegue parar o congelamento no milímetro exato antes de encostar na fise. Protege a cartilagem de crescimento e mata o tumor por apoptose. E só para não esquecer das articulações superficiais, como a túpula do talos, a gente ainda tem a opção da artroscopia para excisar o nido sem queimar a cartilagem hialina. Excelente. Bom, cobrimos a patogênese, a imagem e os tratamentos em detalhes. Para a gente consolidar essa revisão densa e deixar nossos colegas prontos para a prova, vamos montar aquele take-home message ágil. Vamos focar em 4 pilares fundamentais para organizar o raciocínio. Perfeito. O primeiro pilar é a armadilha da imagem, certo? Exato. Lembrar sempre. A ressonância vê a inflamação e o edema imenso, o que simula tumor agressivo. A tomografia em cortes finos ignora o edema, acha unidos menor que 1,5 cm e é o padrão ouro. O segundo pilar é a clínica da dor. Uma dor noturna avassaladora, mediada pelas prostaglandinas na queda do cortisol e que tem uma resposta dramática aos AINES. O terceiro pilar foca no acometimento da coluna. Lesão no arco posterior, gerando escoliose com concavidade ipsilateral. Tem que intervir antes dos 15 meses para não virar deformidade estrutural. E o quarto e último pilar é a biomecânica da radiofrequência. Taxa de sucesso excelente, mas exige restrição de carga de 4 a 6 semanas do colo femoral para evitar fratura por estresse. Crioablação fica para proteger a fise na pediatria. Um resumo cirúrgico para quem está estudando. Para fechar o nosso bate-papo de hoje, eu queria jogar uma provocação sobre o futuro. A gente viu que a grande falha hoje é que a gente demora 2 anos para achar um nido de 5 milímetros escondido naquele mar de edema da ressonância. É inaceitável esse tempo, né? Total. Mas e os novos algoritmos de inteligência artificial de Deep Learning? Já tem protótipo sendo treinado para ignorar esse ruído visual do edema no STIR e achar o vaso aferente ao anômalo que o olho humano não consegue ver. Isso tem potencial de mudar a história natural da doença de verdade. A IA pode sinalizar a lesão já no primeiro exame, poupando a criança da escoliose, da coxa valga e de anos de dor. A máquina aliada ao nosso raciocínio biomecânico. Fica aí a reflexão para todos nós. Com certeza. O papo está bom, mas bem, por enquanto, é só, pessoal. Hasta la vista. We will be back. Bye bye.